Acabam de ouvir este podcast, vão lá desenhar o vosso organograma. Parece uma coisa muito simples. O que é que acontece? Estamos nós em tudo. Delegar tarefas e delegar funções são coisas muito diferentes e é isso que eu vou explicar neste episódio. Bem-vindo ao episódio 173 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. Hoje vamos falar da diferença de delegar tarefas e funções e quais são os maiores erros que nós cometemos nisto. Porque enquanto líderes e donos da nossa empresa, nós tendemos a achar que isto é tudo igual. E quando nós entramos no curso Clínicas de Sucesso, no primeiro módulo, que é aqui Estratégia e Mentalidade, nós temos que criar um organograma que parece uma coisa muito simples. Ou então para outros parece uma coisa que fica lá só no papel. Mas não, é aqui que nós percebemos que temos funções e tarefas muito misturadas e que não fazem qualquer sentido. Primeiro percebermos que uma tarefa é uma ação, algo que nós na nossa rotina, no nosso dia-a-dia fazemos e não é por eu atender o telefonema que eu sou recepcionista. Que eu tenho essa função total do que é ser uma recepcionista. Mas o maior erro é que nós também não listamos as tarefas de todas as funções. Portanto, a tarefa está dentro da função, não é? É uma coisa mais micro e que, por norma, nos traz ali uma responsabilidade de execução só daquela tarefa e não nos dá autonomia e responsabilidade global na função. Por exemplo, agora estou-me a lembrar, porque tenho aqui a Ana a gravar os podcasts comigo, não é? Aqui atrás, mas a Joana, antes da Ana estar, era ela que realizava os vídeos. Ela era videógrafa. Não, ela apenas realizava os vídeos, era ela que gravava e editava. A minha exigência para a Joana era que a tarefa fosse realizada, sim ou não? Agora, será que eu poderia exigir à Joana determinadas funções e responsabilidades como uma videógrafa, não é? Como uma captação de imagem que fizesse transmitir algo diferente, um vídeo com uma edição muito mais avançada, não é? Ela própria se estudar e desenvolver na competência do vídeo. Obviamente que sim, que nós podemos ter tarefas que depois o próprio colaborador desenvolve e fica uma função, mas por norma é muito confuso que isto aconteça. E é muito importante nós termos esta clareza. Ok, neste caso da minha Joana eu via se a tarefa estava a ser realizada ou não, mas o meu grau de exigência, a própria autonomia dela, era muito diferente do que eu ter a videógrafa, que é a função. Não é? Até mesmo a exigência que eu tenho para tempos de resposta, de conclusão, não é? Alguém que não tem essa função vai demorar muito mais tempo a realizar aquela tarefa. Por isso, é muito importante que vocês comecem por listar as diferentes funções que vocês têm dentro da vossa empresa. O que é que eu tenho? Tenho a recepcionista, tenho a assistente que também me ajuda no marketing. Ok, ela tem duas tarefas diferentes, mas será que ela agrega duas funções diferentes? Se sim, também descrever o que é isto de ser uma assistente de marketing e o que é ser uma assistente dentária. Mesmo que a mesma pessoa tenha essas duas funções. E normalmente nós confundimos isto e acaba por ser difícil no quê? Um grande desafio no dia-a-dia da cobrança. Porque nós nascemos, não é? Dizerem-nos que cobrar é mau, eu vou cobrar a dívida, vou cobrar a atenção de alguém, não é? Vou cobrar a amizade. Mas na gestão o cobrar é uma coisa boa. Não é um cobrar negativo, mas o assumir a responsabilidade. O toda a gente saber que naquele ecossistema da empresa qual é que é o seu papel. E muitas vezes se confunde isto, não é? A responsabilidade é a função, a tarefa é a execução, o dia-a-dia, aquilo que a pessoa está ali a executar. Obviamente que cada função tem diferentes tarefas e podemos ter tarefas comuns a diferentes funções e está tudo certo, não é? Eu, por exemplo, os auxiliares de fisioterapia fazem a limpeza e a desinfecção das marquesas quando o utente sai, mas há períodos em que o próprio técnico tem que fazer isso. É uma função que ele tem que fazer, uma tarefa, que ele tem que fazer no dia-a-dia, também se o auxiliar não estiver, mas é da responsabilidade da função dos auxiliares. Portanto, como é que nós fazemos para descomplicar isto tudo? Listamos as categorias profissionais. Dentro de cada categoria profissional vocês colocam as tarefas que cada um tem e depois vocês vão perceber que existem tarefas-chave exclusivas daquela função e existem outras tarefas que são mais lineares, mais transversais a todas as áreas, não é? E que têm que estar presentes em todas as categorias profissionais ou não. O que é que acontece no início quando sou só eu na minha clínica? Vou contratar mais um colega na parte técnica ou o recepcionista que ele me vai ajudar também a fazer aqui o preenchimento do Excel, da demonstração de resultados para eu ter os números, não é? Portanto, é importante isto ser dinâmico e ajustado a cada empresa. Neste momento eu consegui ter categorias profissionais, não é? Tenho um departamento de marketing criado com o designer, com a videógrafa, com o copywriter, mas eu percebo que numa fase inicial não é fácil nós termos aqui funções completamente distintas entre pessoas.
Mas isso já é o outro passo, que é, eu vou listar as funções, eu vou listar as tarefas e depois sim eu vou dizer quem é que as realiza na minha empresa. E numa fase inicial, principalmente nas pequenas e médias empresas, existem pessoas que vão desempenhar mais do que uma função, mais do que tarefas de diferentes funções, e isso faz parte, não é? O que é importante? Isto, não é? Isto de vocês pensarem, tenho a certeza que quem está aí desse lado, certamente se calhar nunca fez um bom organograma, nem listou bem as funções e tarefas. Podem colocar aqui nos comentários que eu vou ajudar qual é que é a maior dificuldade quando vocês pensam nisso, não é? Acabam de ouvir este podcast, vão lá desenhar o vosso organograma, fazer a descrição das várias categorias profissionais e das várias tarefas e qual é que é o maior desafio. Posso-vos dizer já qual é que vai ser o maior desafio? Um dos maiores desafios vai ser vocês colocarem lá a pessoa. Vocês quando vão fazer vão pensar, o que é que a Susana faz? O que é que a Maria faz? E não. Se eu estiver a fazer um raio-x daquela minha empresa, se eu for um consultor externo que estou a analisar, como é que se relacionam, não é? E o organograma é bom não só por isto, também do fluxograma, não é? A comunicação, como é que é feita em departamentos, quando há aqui um problema, quem é que eu vou reportar? Esta pessoa, quem é que reporta ao CEO, não é? Que informação é que me chega a mim no meu dia-a-dia para tomar decisões? Sei que parece mais confuso do que é mesmo vocês tirarem aqui um tempinho, fazer este raio-x, passar para o papel, diferentes categorias profissionais, quais as funções que cada um tem e depois sim colocarmos lá o nome das pessoas que fazem parte aqui da orquestra da nossa clínica, né? E que elas realmente podem aparecer em mais do que uma. O que é que acontece? Isto é muito revelador, porque a maioria das vezes estamos nós em tudo, não é? Somos nós a pessoa da limpeza, a pessoa do marketing, e também é importante para termos a clareza que estamos em muitos departamentos e que é importante também nos focarmos naquilo que faz sentido. Outras vezes também vemos outros colaboradores. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fiz o organograma eu tinha a Susana em 5 ou 6 sítios, não é? Eu percebi claramente que uma prioridade do meu negócio era como é que eu vou otimizá-la e colocá-la naquela função e conseguir delegar as outras, não é? Recortando mais gente, tendo outras pessoas na organização que poderiam assumir esta função. Espero que tenha sido bom. É muito importante agora neste mês nós refletirmos, vem o mês de setembro a todo o gás, em que começa aqui uma época muito alta, este último trimestre do ano na saúde, por isso aproveitem muitas vezes as vossas férias, o tempo de pausa para refletir aqui na estrutura da vossa organização, da vossa clínica, e eu estou aqui, caso precisem de alguma coisa. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!